Bom, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou fazer um resumo sobre o que é a série, sobre o que a série fala, mas sem spoilers. E na segunda parte do vídeo eu vou falar exclusivamente sobre o primeiro episódio. Toda semana, bom, se eu conseguir cumprir com isso, toda semana vai sair um episódio falando sobre um episódio da série. Então sai um vídeo toda semana aqui no canal falando sobre um episódio da série em específico. Por quê? Essa série é muito louca. E esse primeiro eu vou dar uma introdução do que é a série e vou falar sobre o primeiro episódio de fato. Primeiro de tudo, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o like, porque deu um trabalhão pra fazer essa desgraça na minha cara. Mesmo que tenha ficado uma bosta, ficou uma bosta, mas deu trabalho, então valoriza, deixa um like. Compartilha com seus amigos esse vídeo, porque eu juro que vai valer a pena. The Midnight Gospel é a nova série de animação da Netflix, que foi criada pelo Pendleton Ward, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o mesmo criador do Hora de Aventura. A série tem 8 episódios que duram em média entre 20 e 25 minutos, essa é a média de duração de cada episódio. Então dá pra assistir tudo de uma vez. E na série a gente acompanha o Clancy, que é o protagonista da série. Ele tem um videocast, que ele entrevista pessoas para esse videocast, tipo um podcast, só que em vídeo. E ele tem um computador que é um simulador de universos, onde cada dia ele entra nesse simulador, vai para o universo, escolhe uma pessoa, entrevista a pessoa e posta a entrevista nesse videocast. E cachorros latem no mundo do Clancy também. Então, resumidamente, a série é meio que isso. Só que não é só sobre isso que a série fala. As entrevistas e os diálogos da série são baseados em entrevistas reais do podcast Duncan Trussell Family Hour, que é o Duncan Trussell é o co-criador da série, que também é um comediante norte-americano. Ele é co-criador da série, então eles pegaram as entrevistas do podcast dele e usaram como os diálogos da entrevista da animação. A animação e as conversas são bem distintas. Eu tive a impressão que o desenho é muito psicodélico, é muito frenético e tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E parece que o que acontece na animação, apesar de ter relação com a entrevista, que é o principal, é a alma do episódio, parece que a animação faz de tudo pra fazer você se desviar do assunto e prestar atenção na animação e se perder na conversa, porque a conversa é muito constante e a animação também é muito frenética e tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, o tempo todo. The Midnight Gospel é basicamente uma contemplação da vida e da morte, e essa aura reflexiva tá por toda a série, desde o primeiro até o último episódio. Agora vamos pro primeiro episódio. Eu vou resumir o primeiro episódio, vai ter spoiler se você não vai saber nada, então assiste lá, depois volta aqui e é isso aí. Bom, no primeiro episódio o Clancy acorda, tá fazendo as paradas dele lá, toma um café, tá ouvindo a música e iniciou o dia, partiu a entrevista. Ele vai escolher um mundo lá com o computador, e a maioria dos mundos foram destruídos por falhas operacionais, que a princípio, quando o computador fala isso pro Clancy, eu entendi que eram falhas operacionais da humanidade, da população daquele universo, mas depois a gente vai entender que não. E ele vai num mundo que ainda tem civilização, ainda tem gente habitando aquele planeta, e naquela versão do planeta Terra, que devido a uma falha operacional, eles estão enfrentando um apocalipse zumbi. Por isso essa maquiagem, sacou? Valoriza a caracterização. Se passa eu tiver o pique, todo episódio eu vou estar caracterizado em relação a alguma coisa do episódio, mas não vou prometer porque depois eu chego aqui de cara lavada. Ninguém vai se decepcionar, mas que ninguém tá esperando nada, eu que tô prometendo, mas é isso aí. Eles estão enfrentando um apocalipse zumbi. Ele escolhe o alvo dele, escolhe o avatar, que no caso vai ser um cara musculoso, e entra no simulador e ele é mandado pra aquele universo, pra aquele planeta Terra. Chegando lá, por acaso, o cara que ele escolheu como alvo pra entrevista é o presidente dos Estados Unidos da América naquele universo. E apesar de eles estarem enfrentando um apocalipse zumbi, um problema que o presidente está lidando naquele momento em frente à Casa Branca é um protesto pela legalização da maconha. E o episódio inteiro eles ignoram o fato de estarem em um apocalipse zumbi, como se fosse uma coisa corriqueira e normal, e focam na discussão sobre legalização e criminalização da maconha.
Bom, eles começam a falar sobre drogas, sobre ser a favor ou contra a legalização da maconha. O presidente fala que ele não gosta de se posicionar, porque ele sabe que a maconha não é tão ruim quanto outras drogas, mas se ele falar que é de boa, pode dar merda com a população e ele vai se sentir culpado e tudo mais, mas ele também não quer se posicionar contra, porque ele sabe que tem drogas muito piores que são legalizadas e tudo isso enquanto a Casa Branca é invadida por zumbis e destruída, e a Casa Branca é literalmente engolida por um zumbi. Eles estão fugindo do apocalipse zumbi como se fosse a coisa mais normal do mundo, falando sobre drogas. E uma frase que o presidente fala que é muito interessante, eu anotei aqui, ele fala que não existem drogas boas ou drogas ruins. Toda droga é um componente químico, seja feita pelo homem em laboratório ou extraída da natureza, por exemplo a maconha. O que torna a droga boa ou ruim é a situação e a circunstância na qual ela é consumida. Aí ele cita o exemplo de uma droga anestésica que é usada num consultório antes de um procedimento cirúrgico ou algum procedimento médico. Naquela circunstância, para aquela situação, ela é positiva porque a pessoa não vai sentir dor e vai cumprir a função dela. Agora, se uma pessoa usa aquela mesma droga numa outra situação, por exemplo, antes de dirigir, vai dar merda porque aquela droga não foi feita para aquilo. E a maconha, aí fala sobre o uso medicinal e o uso recreativo da maconha, que mesmo com o uso recreativo, ela é menos prejudicial que os opioides e drogas pesadas que viciam as pessoas. Eles não citam um exemplo, mas por exemplo o Michael Jackson, qual eu sou um grande fã, tô parecendo ele no clipe Thriller, meu sonho, porém não. Mas enfim, ele se viciou em Propofol e Demerol, que são drogas anestésicas, se eu não estou enganado, mas ele tomava para diminuir a dor que ele sentia, porque ele tinha dores crônicas e ele tomava remédio para dormir e vários remédios. Ele acabou se tornando viciado em remédios e chegou um ponto que as doses que ele tomava já não eram mais suficientes, ele pedia mais, e o Dr. Conrad Murray, né, deu aquela dose fatal que acabou matando o Michael Jackson em 2009. E eles continuam a série inteira falando sobre as drogas serem positivas ou não, prejudiciais ou positivas, e no fim eles não chegam a uma conclusão. A conclusão que chega no final é que não existe droga boa e droga ruim, o que depende da circunstância e da situação que elas são usadas, e que elas não são legalizadas mais por questões políticas do que por questões de saúde, que é o que geralmente as pessoas, os políticos que são contra a legalização falam, porque vai destruir as famílias e pipopopó, e tudo depende da situação e da circunstância que a furadeira está ligada. Durante a conversa com o presidente, o Clancy fala que ele tem problemas para lidar com emoções, principalmente para controlar a raiva, e que ele está praticando mindfulness, que é um tipo de meditação, e que ele tem um esclarecimento e evolui muito quando ele usa drogas alucinógenas durante as meditações, e que isso tem ajudado ele a lidar melhor com a raiva e controlar suas emoções. E de forma sutil, dessa vez não na conversa, mas na canção do final, a gente começa a falar sobre o ciclo da vida. Todos os episódios tem alguém nascendo e alguém morrendo. Uma das pessoas que está fugindo do apocalipse zumbi é uma mulher grávida, e ela dá luz no meio do apocalipse zumbi. E como é um apocalipse zumbi, tem gente morrendo o tempo inteiro. Então fica esse contraponto nesse primeiro episódio. E no final do episódio os zumbis todos estão cantando, porque o Clancy é mordido e se torna um zumbi. E em vez de ele ouvir grunhidos, ele ouve os zumbis cantando, porque agora ele é um zumbi também, e ele ouve o que os zumbis estão falando. Os zumbis querem transformar todo mundo em zumbi, porque morrer e se tornar um zumbi é uma libertação dessa vida humana, que a gente fica preso nas nossas condições, na nossa realidade e na situação que a gente se encontra, seja social, econômica, e a gente fica muito preso nessa realidade e não consegue fugir disso. Quando eles morrem e se tornam zumbis, eles estão todos iguais e não tem mais essas preocupações, eles só estão curtindo a vida após a morte. São nesse esclarecimento e chegam ao nirvana da vida. Enfim, esse episódio é basicamente isso. O assunto gira em torno da legalização das drogas, mas o assunto morte é introduzido de forma sutil pela animação,
que vai ser começado a ser discutido de fato no próximo episódio, que vai ser semana que vem. Então se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder o próximo vídeo. Compartilha pros seus amigos e assiste The Midnight Gospel pra você pra discutir aqui nos comentários no próximo vídeo. E vai lá, assiste, se você não assistiu ainda, ou se já assistiu, já comenta aí embaixo o que você achou da série. E vamos discutir sobre, vamos nos tornar amigos. Me segue nas redes sociais, eu tô sempre indicando séries e filmes e animações lá no Instagram. E no Twitter eu tô falando mal das séries que eu não gostei. E é isso, me segue no Twitter, me segue no Instagram, principalmente no Instagram. E que o meu Instagram é muito alto, posto muito conteúdo legal lá, cara. Aqui eu já sou legal, no Instagram eu sou melhor ainda. Então me segue no Instagram, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E vai lá, me manda uma DM falando sobre The Midnight Gospel, sobre qualquer outra coisa. Aqui no YouTube também. Comenta aí, e aí, se inscreve. Até o próximo vídeo e tchau!